E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir o nosso curso de algoritmos e lógica de programação. Então, a gente viu até agora como definir um problema, fazer a análise dele, a gente já viu como fazer um algoritmo, mas a gente só viu os algoritmos que têm comandos em sequência. Agora a gente vai começar a ver os comandos que têm uma seleção condicional, ou seja, uma condição para executar aquele comando. Só que para isso, a gente precisa de alguns conceitos básicos de lógica de programação para a gente poder fazer esses algoritmos. Então, a gente vai estudar nessa aula a lógica proposicional, que usa proposições. O que são proposições? São sentenças declarativas que a gente vai denotar com P, Q, R e quantas letras forem necessárias, dependendo da quantidade de proposições que a gente tiver. Essas proposições têm o valor verdade. O que é o valor verdade? É basicamente V ou F, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, a proposição Brasília é a capital do Brasil é uma proposição que tem valor verdade verdadeira. Se fosse São Paulo é a capital do Brasil, teria valor verdade falso. Já a frase façam os exercícios não é uma proposição, porque não tem um valor verdade. Então, a gente vai ver os principais operadores lógicos, que são negação, ou seja, basicamente tu dizer não, que aquela proposição não tem aquele valor verdade. A conjunção, que seria tu ter duas proposições e juntar elas com um e. A disjunção, que seria tu juntar duas proposições com um ou, então uma proposição ou a outra. E as condicionais, que tu tem uma proposição e tu vai fazer um se a primeira proposição, então a outra. Começando com a negação, isso aqui a gente chama de tabela verdade, que a gente analisa todas as possibilidades de aplicação do operador lógico em todas as possibilidades de valor verdade da proposição. Então, aqui a gente vai botar, como é uma proposição só, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. E o símbolo que a gente usa para negação é esse daqui. Então, agora a gente vai ver, bom, se a gente tem a proposição verdadeiro, o valor verdade verdadeiro, usando um exemplo, estamos em 2014, a negação dessa frase é não estamos em 2014, ou seja, que essa proposição é falsa. A mesma coisa com falso. Se a gente tem um valor verdade da proposição que seja falso, a negação dessa proposição com valor verdade falso é verdadeiro. Então, essa é bem fácil, é só tu inverter o valor verdade. Bom, a conjunção, que a gente denota por esse símbolozinho aqui, que é um acento circunflexo, ela vai juntar com e duas proposições. Então, a gente vai botar aqui todas as possibilidades de combinação de valor verdade. E agora vamos analisar um exemplo. Por exemplo, a proposição P seria hoje é segunda e a proposição Q está chovendo hoje. Então, se a gente tem que as duas proposições são verdadeiras, então hoje é segunda-feira e está chovendo, bom, então a conjunção hoje é segunda-feira e está chovendo vai ser verdadeiro. Agora, se é verdadeiro que é segunda, mas não está chovendo, então a frase hoje é segunda e está chovendo não é verdadeira, porque não são as duas que são verdade. Então, é falso. A mesma coisa se a primeira for falsa e a segunda verdadeira. Vai ser falsa, porque a frase não fica certa, não fica verdadeira. Se as duas forem falsas, então, com certeza vai ser falsa, porque nada na frase é verdadeiro. Então, a gente pode ver aqui, analisando o valor verdade final, que na conjunção só vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. Já a disjunção é o ou.
Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, vai fazer a tabela verdade. E vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, a tua mãe vai no mercado e tu pede para ela trazer outra quina de morango, outra quina de chocolate. Tu pede uma das duas. Então, se ela trouxe de morango e de chocolate, bom, ela fez o que tu pediu e fez muito bem, inclusive. Então, vai ser verdadeiro. Se ela trouxer só de morango, mas não trouxer a de chocolate, bom, tu falou que tu queria uma ou a outra, então no fim ela fez alguma coisa que tu pediu. Então vai ser verdadeiro também. A mesma coisa se ela trouxer só de chocolate. Ela fez alguma coisa que tu pediu, então é verdadeiro também. Agora, se ela não trouxer nenhuma, nem a de morango, nem a de chocolate, bom, então ela não fez nada do que tu pediu e a expressão P ou Q é falsa. E aqui no ou a gente usa esse Vzinho. Então aqui vocês podem ver que só vai ser falso uma disjunção quando ambas as proposições são falsas. Então, a gente começou a ver a lógica proposicional nessa aula. A gente viu os operadores lógicos de negação, conjunção e disjunção. Na próxima aula a gente vai ver os condicionais, que é o se então. Então, até a próxima, pessoal. Obrigada.